Estamos gravando. Boa noite a todos. Mais uma vez daremos início a mais uma maravilhosa aula do nosso curso O Supremo Tribunal Federal e a Proteção aos Vulneráveis. Curso de extensão vinculado ao projeto de comemoração pelos 5 anos do Grupo de Pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Muito bem, queridos. Estamos então estudando o grupo dos deficientes como vulneráveis. Na aula passada, nós encerramos a aula com uma discussão sobre igualdade formal e igualdade material. E agora, então, vamos dando sequência ao nosso conteúdo. Todo mundo consegue ver bem o slide? Mande um ok aí, por gentileza. Maravilha! Olha só, queridos. Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 4º. Leia comigo o texto da lei. Lembrando que o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem status de emenda constitucional, porque a Convenção Internacional foi aprovada no procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Tratado de Direitos Humanos, votado em 2 turnos, sendo aprovado por 3/5 nas 4 votações, né? Vota 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Se tiver 3/5, ou seja, 60%, o tratado ingressa no ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional, formando o chamado bloco de constitucionalidade brasileiro. Sempre importante lembrar disso, porque uma lei ordinária não pode contrariar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Percebe a importância de equiparar ao status de emenda constitucional? Então, esse tratado, né, Convenção de Nova York, é o decreto 6949 de 2009, ingressa no sistema jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Leia comigo, artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Queridos, vocês percebem que quando nós falamos de cotas raciais, cotas para negros ou cotas para deficientes, né, nós observamos essa ideia de igualdade de oportunidades. Essa é uma ideia chave. É o conceito de inclusão, mas não apenas de inclusão, mas o direito à participação também, né? A concorrer às mesmas oportunidades. Considera-se discriminação em razão de deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e o fornecimento de tecnologias assistivas. Olha só, gente, os deficientes, para que eles possam ter igualdade de oportunidades, às vezes necessitarão de alguns ajustes, algumas adaptações. Isso demonstra, né, que quando você tem, por exemplo, um processo judicial, vamos pensar agora em termos processuais. Como que você consegue ouvir uma testemunha que ela seja surdo-mudo, por exemplo? Já pararam para pensar nisso? Temos uma testemunha naquele processo, mas ela não consegue falar. Aí eu vou ouvir por escrito, professor? Pede para que ela redija, eu vou ter um intérprete. Já pararam para pensar nisso? Um processo em que a única testemunha tenha uma deficiência. Segundo ponto. Quando nós temos uma deficiência visual, por exemplo, a pessoa é cega ou tem uma deficiência visual, ela pode prestar qualquer tipo de concurso? Uma pessoa cega pode ser juiz de direito? Ou o ato, ou melhor, a carreira, demanda essa necessidade de ter a visão, de ter o sentido da visão? Já refletiram sobre isso, gente?
Nós temos em Araçatuba procuradores que são cegos. Tivemos na Procuradoria do Município, tivemos na Procuradoria Federal, mas juízes é mais raro. Concordam comigo? A bem da verdade é que os cargos de alto escalão, as carreiras jurídicas de grande envergadura, é raro, né? É bastante raro. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com um procurador deficiente, inclusive deficiente visual, e era genial. Raciocínio jurídico incrível. Era engraçado porque os outros procuradores, quando tinham alguma dúvida, às vezes iam trocar uma ideia com ele pelo conhecimento jurídico. Então, o que eu quero demonstrar é que essas pessoas precisam ter oportunidade, igualdade de oportunidades, para que possam desenvolver o seu talento, o seu trabalho, o seu desempenho máximo nas funções que lhes forem confiadas. Mas perceba que quando eu olho para juiz de direito, promotor de justiça, eu não consigo lembrar com facilidade de juízes, promotores que tenham alguma deficiência. Então, é necessário, é importante que essas pessoas que têm deficiência também alcancem cargos de alto escalão, também alcancem carreiras jurídicas de grande envergadura. Até porque, concordam comigo que a sensibilidade será diferente quando deficientes estiverem com um processo judicial? Porque por mais, eu estou tentando insistir com vocês nessa parte, queridos, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia livros, leia artigos científicos, nós conseguimos compreender o mundo que essas pessoas vivem? Algo que para nós, às vezes, é insignificante, é irrelevante, para outra pessoa é um obstáculo intransponível. Então é necessário que nós tenhamos a presença, a participação, o direito de voz, para que a gente possa mudar, para que a gente possa avançar, para que a gente... Avançando aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Esse é um ponto muito legal. Professor, o deficiente é obrigado a concorrer com cotas? Não, ele não é obrigado. Se ele quiser concorrer num concurso público, por exemplo, na concorrência geral, ele pode. É uma faculdade, é uma possibilidade. Ele pode concorrer por cotas, ações afirmativas, pontuais, ou pode concorrer em igualdade de condições, né, na concorrência geral. Avançando, artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante. Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput desse artigo, são considerados, olha que importante esse texto da lei, gente, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher, o idoso com deficiência. Então, os deficientes por si só já são uma minoria, já são um grupo vulnerável, merecedor de proteção. Mas quando eu trato de crianças deficientes, adolescentes deficientes, mulheres deficientes, idosos deficientes, nós temos uma vulnerabilidade ainda maior. Ainda maior. Então, perceba que são considerados pela lei especialmente vulneráveis. Significa dizer que a atenção tem que ser maior. Um exemplo claro disso no processo judicial é a tramitação prioritária. Já ouviram falar sobre isso nas aulas de processo? O que é a tramitação prioritária, professor? Para alguns grupos, o processo vai caminhar de forma mais ágil, de forma mais célere. Nós vamos ter uma outra lista, né? Então, quando você tem lá pessoa idosa, o próprio Estatuto do Idoso, isso, Amanda, muito bem. O próprio Estatuto do Idoso prevê isso, né? Que nós tenhamos um tratamento processual diferenciado em virtude da vulnerabilidade dessas pessoas. O que mais, professor? É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência.
Esse artigo 7º é um artigo simbólico. Ele convoca a sociedade brasileira, a população brasileira. Olha, se você tiver conhecimento de alguma violação a direito dos deficientes, você tem o dever de comunicar às autoridades competentes. Pergunta: qual é a principal autoridade competente que nós devemos comunicar? Responde aí rapidamente. Gabarita para nós. Em se tratando de deficientes, quem tem missão institucional de protegê-los? Parabéns, Natan. O Ministério Público. É bem verdade que a Defensoria também tem uma atuação importante, mas o Ministério Público tem atribuição funcional. É uma competência imposta pela lei, pela Constituição. É isso aí, Natan. Está lá no Estatuto, né? Muito bem. Percebam, então, que qualquer um de nós, se tivermos conhecimento de uma lesão a direito ou ameaça a direito de uma pessoa com deficiência, poderemos procurar o Ministério Público. E aí tem um detalhe, gente. Como que o Ministério Público vai apurar essa denúncia? Deixa eu só te dar um toque importante. A denúncia pode ser até anônima, tá? Pode ser até denúncia anônima. Ou então, quando você faz a denúncia, lá no procedimento mesmo, você pode pedir sigilo. Então, o Ministério Público vai saber que foi você que fez a denúncia, mas as outras pessoas não vão saber. E é até melhor que assim seja, em alguns casos, né? Então, perceba, às vezes, nós conhecemos algumas situações da pior forma possível. Por exemplo, professor, já viu aquele caso da instalação de câmeras? A pessoa instala uma câmera e aí tem um flagrante. Quantos e quantos casos, queridos, nós já vimos até de cuidadores com agressões, maus tratos, deficientes, idosos, pessoas com síndrome de Down, por exemplo, que são extremamente vulneráveis, precisam dessa proteção. Então, se qualquer um de nós tiver conhecimento, nós podemos, então, comunicar ao Ministério Público. O MP provavelmente vai instaurar um inquérito civil, ou, dependendo da natureza, né, pode até gerar um inquérito policial, porque o Ministério Público ele atua em várias frentes, né? Pode ser promovida uma ação civil pública, pode ser promovida uma ação penal. Se tem uma prática criminosa, pode ser promovido os dois, por exemplo. Muito bem. Percebam, então, que é um dever de todos nós comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação a direito das pessoas com deficiência. Quer ver uma outra questão interessante? Nós já falamos disso aqui em outras aulas. Às vezes, quem descobre uma lesão, quem descobre maus tratos, quem descobre algum tipo de violência, é a própria escola, a própria unidade escolar. E aí cabe ao professor, cabe à diretora, cabe à coordenadora, enfim, tomar as providências no sentido de comunicar às autoridades competentes. É sempre importante, né, que as instituições de ensino estejam atentas a qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência. Parágrafo único. Se no exercício de suas funções os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizam violações previstas nessa lei, devem remeter peças ao Ministério Público para providências cabíveis. Então, observe, se um juiz num processo de família está discutindo uma regulamentação de guarda, ele descobre que existe uma violência contra uma pessoa com deficiência, o juiz, ele pode, né? Ele pode não, ele deve, é um dever funcional imposto pela lei, remeter cópia dos autos ao Ministério Público. Olha, chegou ao meu conhecimento aqui uma filmagem, chegou ao meu conhecimento uma fotografia. Olha, na audiência eu percebi algumas coisas estranhas, perguntei, ele me disse que foi agredido pelo pai. Então, se chegar ao conhecimento do juiz, em qualquer processo, processo de natureza previdenciária, processo de natureza civil, se chegar ao conhecimento dos magistrados, juízes e tribunais, devem remeter cópia dos autos ao Ministério Público para providências cabíveis. Então, é um dever da sociedade, também é um dever do Poder Judiciário. Até aqui, todo mundo junto, gente? Tranquilo? O que eu quero que vocês entendam é que, às vezes, o processo nem trata
sobre aquilo. Mas chega ao conhecimento do juiz uma violência, uma agressão. E aí, nesse caso, ele poderá, então, remeter cópias ao Ministério Público para as providências cabíveis. O que mais, professor? Olha só que interessante o artigo 6º. Eu comentei com vocês em aulas passadas que o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou uma parte muito importante do Código Civil brasileiro. Lembra quando vocês estavam no primeiro ano e vocês estudavam a diferença entre os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes? Maurício está lembrando aqui do Instituto da Incapacidade Civil, né, professor? Exatamente. Na minha época, e estou falando de 2009, né, meu primeiro ano na faculdade, os deficientes, em regra, eram relativamente incapazes ou absolutamente incapazes. Geralmente, a depender da deficiência, eram considerados absolutamente incapazes. Isso mudou com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Hoje, os únicos absolutamente incapazes, quem são? Responde aí rapidamente. Tainá dizendo que na época dela também era assim. Hoje, os absolutamente incapazes são apenas os menores de 16 anos. Parabéns, Micaele, Natan e Fábio. Apenas os menores de 16 anos. Perceba que os deficientes, eles tomaram Na verdade, nós tivemos um avanço, né, uma evolução nesse Instituto da Capacidade Civil. E o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos. Essa é uma questão grave também, né, gente? Se a pessoa é deficiente, então ela não pode ter uma vida sexual ativa? Se a pessoa tem síndrome de Down, se a pessoa... Era uma questão que a sociedade tinha, né, um extremo preconceito. Mas, a bem da verdade, e nós estudamos isso na aula de ontem, é necessário analisar o nível de deficiência. Existem pessoas que conseguirão tomar decisões com uma assistência, né? Com uma maior liberdade. Outras não conseguirão. Professor, dá um exemplo aí de uma pessoa que não consegue. O caso do Michael Schumacher, por exemplo. Schumacher teve um acidente, teve danos cerebrais, danos neurológicos, sobrevive com a ajuda de equipamentos médicos, aparelhos, enfim, mas ele não tem mais condições de reger a própria vida. É aí que nós lembramos também no direito civil da figura, dois nomes que vão administrar interesses de incapazes. Vai, Brasil. Gabarita aí. Primeiro ano. Tutela e curatela. Tutor e curador. Parabéns, Maurício, Amanda, Natan, Tainá. Exatamente. Nesse caso, então, é necessário que nós analisemos se o deficiente tem condições mínimas de autonomia, ainda que seja assistido, ou se, de fato, a deficiência inviabiliza por completo a tomada de qualquer decisão. Mas a regra é que a deficiência não afeta a plena capacidade civil das pessoas. Inclusive, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, ter acesso a informações adequadas para reprodução e planejamento familiar. São temas polêmicos, mas a lei assim estabelece. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. O que é esterilização compulsória, gente? Compulsória é obrigatória. Tornar uma pessoa estéril é fazer com que ela não possa ter filhos. Ah, então se é deficiente, será que não é melhor fazer uma vasectomia? Não é melhor fazer... Então, mas nós podemos decidir isso por pessoas deficientes? Maurício está dizendo, isso já foi permitido? Então, Maurício, aí que está o detalhe, cara. A questão não é nem de permissão, a questão é que muitas famílias faziam isso, né? Olha, já que ele tem deficiência, se ele tiver um filho,
o filho também vai ter deficiência. Então, talvez seja melhor esterilizar, né? É uma palavra, assim, muito forte para ser humano, né, Maurício? Aqui, nós estamos na esfera criminal também, né, gente? Esfera criminal. Pois é, Tainá, que loucura, né, senhor? Olha lá, o que mais? Exercer direito à família, convivência familiar e comunitária. Também é um direito das pessoas com deficiência. Exercer o direito à guarda, tutela, curatela, adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Professor, isso tudo que está no artigo 6º acontece na vida prática com tranquilidade? A resposta é não. O artigo 6º, a meu ver, é um ideal civilizatório, mas no mundo real nós ainda temos muita resistência, nós ainda temos muito preconceito. E é interessante, queridos, que o fato de nós, por vezes, não termos muito contato com pessoas com deficiência, isso é algo complicado, né? Porque você acaba tendo uma visão meio que de um estereótipo que é criado pela sociedade, né? Eu tive a oportunidade de fazer, quando eu estava cursando doutorado, eu tinha um colega de turma que era deficiente, Lucas, que hoje já é doutor em Direito. Olha que maravilha, né? E ele ele tem, né? Se casou recentemente, terminou o doutorado, se casou, olha que maravilha. Ele tem algumas deficiências motoras, né? Então ele precisa de uma cadeira especial. E mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, ele consegue expor o raciocínio jurídico, fazer uma sustentação a nível de doutorado. Estou dizendo de uma pessoa com deficiência que alcançou um título de doutor em Direito em uma universidade pública. Percebam que o que nós precisamos é de mais presença, é de mais convívio, é de mais diálogo, para que a gente possa quebrar os preconceitos, o estereótipo, que por vezes nos é repassado, reproduzido aí, sem uma análise crítica, sem uma percepção real do que de fato acontece na vida dessas pessoas. O que mais, professor? Finalizando a análise do texto da lei, chegamos agora às decisões do Supremo sobre a proteção dos deficientes. Queridos, é bem verdade que aqui nas nossas aulas, até por uma questão de limitação de tempo, eu estou analisando apenas os artigos iniciais de cada lei, né? Fica o convite para que vocês possam ler o Estatuto da Pessoa com Deficiência na íntegra, possam se aprofundar, estudar totalmente. A gente não consegue ler a lei inteira, eu te dou algumas diretrizes importantes, mas sempre fica a necessidade de um estudo mais detalhado. Quando falamos de decisões judiciais, eu separei aqui ao menos 4 decisões. E, pelo que vocês têm visto até agora, e nós vamos confirmar essa percepção na aula sobre pessoas LGBTQIA+, tem alguma coisa que me chama muito a atenção quando eu vejo as datas dos julgamentos. Falamos de mulheres, negros, deficientes, pessoas LGBTQIA+, também vai nesse mesmo caminho. Vocês prestaram atenção nas datas dos julgamentos do Supremo? A Tainá está dizendo, professor, são datas recentes. Parabéns, Tainá, exatamente. São datas muito recentes. Basicamente, quase todas as decisões que nós estamos estudando são depois do ano de 2010. Quase todas as decisões. São datas muito recentes. Essa é a importância da gente trazer essa reflexão dos grupos vulneráveis. Nós tivemos o início dessa preocupação com a Constituição de 88, especialmente. Mas o Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, começou a fomentar o debate, começou a trazer precedentes, praticamente após 2010. Estamos falando de menos de 15 anos. É muito recente. Olha lá então, gente, algumas decisões do STF sobre a proteção dos deficientes. Lá em 2013, tivemos o recurso extraordinário 676335, que trata da reserva de vagas em concursos públicos
para portadores de necessidades especiais. Lá em 2013, nós ainda tínhamos essa nomenclatura, essa denominação, né? Pessoas portadoras de necessidades especiais. Hoje, como vimos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a nomenclatura mais correta, mais adequada é pessoa com deficiência, ponto final. A ADI 5760, de 2019, trata da exclusão de trabalhadores marítimos embarcados do cálculo para a apuração de vagas reservadas a pessoas com deficiências em embarcações. Você fala, nossa, professor, pessoas embarcadas? Estamos aqui quase que na esfera da marinha, né? Pessoas que estão aí formando tripulações. A bem da verdade é que nós tivemos uma polêmica, porque a lei que exige a reserva de vagas em concursos públicos, ela foi muito criticada, ela foi muito questionada, porque ela traz uma reflexão na sociedade. Mas vamos pensar um pouquinho, professor. Será que todas as funções públicas, mediante concurso público, admitem deficientes? Pensa um pouquinho sobre isso. Será que todas as funções admitem? Se eu não me engano, eu até... na verdade, está um pouquinho mais para frente, né? Eu coloquei... na verdade, eu coloquei aqui mesmo. Então, vamos fazer essa reflexão agora. Daqui a pouquinho eu volto. Deficiente pode prestar concurso para a Polícia Federal? Você sabe que alguns concursos, a exemplo da Polícia Militar, tem exigência de altura mínima. Vocês já viram isso? Sim ou não? Você olha o edital e o pessoal que não é tão alto nesse momento, geralmente sabe com mais detalhes a altura mínima, né? Se eu não me engano, é 1,60 para homem, 1,55 para mulher. Agora é 1,55, Amanda? Mudou? Passem aí as atualizações. 1,55 para mulher. Entendi. Se eu não me engano, é isso. Se alguém puder confirmar no Google aí rapidamente. Mas geralmente os editais... Professor, mas por que precisa ter uma altura mínima? Eu acho muito engraçado que antes era para ambos. Entendi, Amanda. Muito interessante. Bom, depois vocês consultem aí os editais mais recentes, né? Mas é engraçado porque, às vezes, as pessoas acabam... a pessoa que tem 1,59 fala que tem 1,60. Já viram isso? Natan disse que é isso mesmo, confirmou. Obrigado, Natan. É 1,60 para homem e 1,55 para mulher, então, né? Mas isso é em decorrência da própria atividade policial. Aí você pensa assim, professor, mas espera aí. Como que um deficiente vai fazer o policiamento ostensivo? Calma, pequeno gafanhoto. Você está pensando na polícia só correndo atrás de um bandido? Está pensando só na polícia que tem que entrar em contato corporal com os criminosos? Que tem que fazer uma perseguição? Pergunta! Nas carreiras policiais não tem trabalho interno? Deixa eu dar um rápido. Carreiras policiais não tem trabalho de inteligência? Então, cuidado! Cuidado! Algumas funções realmente exigem que a pessoa não tenha nenhum tipo de deficiência. Você sabe que tem até uma discussão sobre a própria deficiência visual, né? Dependendo, se você tem algum grau de miopia, astigmatismo, você não vai poder seguir carreira militar para algumas áreas. Como é que você vai ser um atirador de elite se você tem miopia e astigmatismo como eu? Aí você está lá no meio da guerra, você perde o óculos. Gente, para tudo, porque não estou em condições de igualdade de oportunidade. Não, né, filho? Não dá. Então, percebam, em algumas situações, realmente é necessário que a pessoa não tenha nenhum tipo de deficiência. Mas nas funções públicas que não exigem, é importante que nós tenhamos a presença de pessoas com deficiência, a inclusão. Muito bem, então vamos voltar um pouquinho, depois eu aprofundo mais essa análise.
Tivemos aí essa questão, então, em 2019. Depois, em 2020, a ADI 6590 sobre a constitucionalidade da Política Nacional de Educação Especial. Para quem é da área da educação, tem muito aluno que é professor, professora, né? Vale a pena consultar os documentos mesmo, né? Da Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. O Supremo disse que essa Política Nacional de Educação Especial, ela é constitucional, ela está de acordo com a Constituição. E agora, mais recentemente, em 2021, tivemos a ADI 6476, concurso público, decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. Nós já falamos aqui sobre o TAF. Alguns concursos exigem o teste de aptidão física. A Tainá está dizendo que, há um tempo atrás, escreveu um artigo sobre educação especial. Que legal, Tainá, parabéns. Se puder compartilhar lá no grupo ou quiser me mandar por inbox, vai ser uma alegria, né? Poder ler o seu trabalho. Parabéns aí pela iniciativa. Olha só, gente, nós estamos dizendo, então, que alguns concursos exigem testes físicos. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. Ah, que legal, foi publicado em livro. Que isso, Tainá. Parabéns, hein? Muito bom mesmo. Excelente aí, uma publicação de capítulo de livro, mais uma, né? Muito importante. Micael disse que Tainá está voando baixo. Muito bem, gente. Então, nós vamos agora analisar rapidamente algumas decisões do Supremo sobre a proteção aos deficientes. Primeira delas, recurso especial número 606.728, sobre a reserva de vagas para deficientes em concursos públicos. Já fizemos essa primeira reflexão sobre deficientes em carreiras policiais, por exemplo, e aí vem a questão do recurso. Olha, relatora ministra Carmen Lúcia, recurso extraordinário constitucional, concurso público, reserva de vaga para portadores de necessidades especiais. Acórdão recorrido dissonante da jurisprudência do Supremo, prestação de esclarecimentos. Leia comigo, então, para entender o problema. Em 21 de 3 de 2012, a ministra Carmen Lúcia deu provimento ao recurso extraordinário que dizia, olha só, necessidade de reserva de vagas para portadores de deficiência. Em 24 de 4 de 2012, a União interpôs agravo regimental, observando que não se discute abstratamente a obrigatoriedade da destinação de vagas em concurso aos portadores de deficiência física. Mas sim, olha o que a União está discutindo. A compatibilidade desse comando, no caso concreto, com as peculiaridades do concurso público e das funções exercidas na Polícia Federal. Então a União está dizendo assim, será que os deficientes conseguem exercer todos os cargos? Ou existem algumas funções, alguns cargos, que as peculiaridades impedem que um deficiente possa ocupar aquele cargo, exercer aquela função? A União alega que há de se observar as peculiaridades de cada carreira, para não se inverter o comando lógico da igualdade. Ora, se para compor os quadros da Polícia Federal exige-se capacidade física satisfatória, avaliada em exame, não se pode conceber que um grupo de pessoas deixe de ser avaliado, haja vista tratar-se de condição necessária para o pleno exercício do cargo. Então a União está dizendo assim, olha, o TAF não pode ser dispensado. Porque se existe uma necessidade de avaliação de capacidade física, não é porque a pessoa é deficiente que ela não vai se submeter ao TAF, por exemplo, ao teste de aptidão física. E aí, então, olha só o que decidiu a ministra Carmen Lúcia. Como afirmado na decisão agravada, o Tribunal ACO divergiu do que foi assentado na jurisprudência do Supremo por se afastar da obrigatoriedade constitucional expressa de se destinarem vagas em concursos públicos às pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, o Tribunal Recorrido disse que não precisava reservar vagas. Naquele concurso da Polícia Federal, não precisava assegurar vagas para deficientes. O artigo 37, inciso 8 da Constituição estabelece. Olha só, gente, o artigo 37, inciso 8 da Constituição estabelece. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
Então, não é só a lei federal, a Constituição traz esse comando, traz essa obrigatoriedade. Para dotar de eficácia plena essa exigência constitucional, sobreveio a Lei nº 8.112 de 90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. E lá na Lei 8.112, no artigo 5º, parágrafo 2º, está determinado: às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. As funções devem ser, as atribuições, o cargo deve ser compatível com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservados até 20% das vagas, oferecidas no concurso. O artigo 37 do decreto 3298/99, que dispõe sobre, olha que decreto importante, gente, a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Olha as políticas públicas materializando direitos. Lembra do Estado Social da aula 1? Lembra do Estado Providência? Políticas públicas para concretizar direitos. Então, nós temos o decreto 3298/99, que estabelece a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. O artigo 37 diz que fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos. Igualdade de condições, igualdade de oportunidades. Eu estou tentando fazer com que vocês absorvam essa ideia, né? Para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de quem é portador. O que se põe para esclarecimento do presente agravo da União é tão somente o modo pelo qual se garantiria o direito de acesso aos cargos públicos titularizado pelas pessoas portadoras de necessidades especiais nos termos constitucionalmente estabelecidos e a compatibilidade de eventuais condições especiais dos candidatos com as funções a serem exercidas pelos que vierem a serem aprovados para provimento dos cargos oferecidos em concurso público, promovidos, nesse caso concreto, pela Polícia Federal. Até aqui, todo mundo junto, gente? Estão entendendo a história? A União está discutindo, escuta, mas dependendo do cargo, o deficiente, ele não vai se dispor a fazer o TAF, ele não vai fazer a prova, né, o teste de aptidão física. Como que fica essa situação? Ministra Carmen Lúcia, como é óbvio, há de se levar em conta necessariamente as atribuições inerentes ao cargo postos em disputa, a relevância dos serviços prestados por essa instituição à sociedade brasileira e a possibilidade do desempenho das funções pelo nomeado. De se enfatizar, pois, que a reserva de vagas determinada pelo inciso 8 do artigo 37 da Constituição tem tripla função. Olha a ministra Carmen Lúcia dando uma aula sobre o inciso 8 do artigo 37 da Constituição. Tripla função. Primeiro, garantir a reparação ou compensação dos fatores de desigualdade. Lembra que eu falei na aula passada? Falamos disso nas cotas, falamos do racismo, mas também vale para os deficientes. Nós temos compensações históricas. Compensações históricas. Então, a função é garantir a reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica, verdadeira política de ação afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna, que se lê desde o preâmbulo da Constituição de 88, como destacou o ministro Carlos Aires Brito no julgamento do recurso mandado de segurança 26071. Então, a primeira função é reparar ou compensar os fatores de desigualdade. A segunda é viabilizar o exercício do direito titularizado por todos os cidadãos, de acesso aos cargos públicos. O direito de acesso aos cargos públicos por concurso é um direito de todos, permitindo a um só tempo que pessoas com necessidades especiais participem do mundo do trabalho e, de forma digna, possam manter-se e ser mantenedores daqueles que delas dependem. Então, a segunda função é garantir a concretização do direito ao acesso de cargos públicos.
E a terceira função é possibilitar a administração pública preencher os cargos com pessoas qualificadas e capacitadas para o exercício das atribuições inerentes aos cargos, observando-se, por óbvio, a sua natureza e as suas finalidades. Então, o que o Supremo está dizendo? É evidente que, dependendo da função, o deficiente, infelizmente, não poderá exercê-la. Isso é evidente. Mas quando a função for compatível com o cargo, quando a função for compatível com a deficiência, ele tem que ter a oportunidade de disputar aquela vaga. Muito bem. Na linha pacífica da jurisprudência do Supremo, a obrigatoriedade da destinação de vagas em concurso público aos portadores de necessidades especiais é expressa e intransponível, nos termos do artigo 37, inciso 8º da Constituição. E aí cita-se aqui mais um precedente. Daí evidente a inconsistência do fundamento do acórdão recorrido. Olha o que o tribunal disse, gente, presta atenção nisso. O tribunal que negou acesso aos deficientes. As atribuições afetas aos cargos de delegado, escrivão perito e agente da Polícia Federal não são compatíveis com nenhum tipo de deficiência física. Estou dizendo que um tribunal decidiu dessa forma. Delegado de Polícia Federal, escrivão, perito e agente, escrivão, perito e agente, não são compatíveis. É quase que como se estivesse dizendo, escuta, a Polícia Federal não é lugar para deficiente. Isso foi um tribunal de justiça. Tem noção? Olha lá a fundamentação. Pois todos os titulares desses cargos estarão sujeitos a atuar em campo, durante atividades de investigação, podendo ser expostos a situações de conflito armado que demandam o pleno domínio dos sentidos e das funções motoras e intelectuais, no intuito de defender não só a sua vida, mas também a de seus parceiros e dos cidadãos. Bom, a presunção de que nenhuma das atribuições inerentes aos cargos de natureza policial pode ser desempenhada por pessoas portadoras de uma ou outra necessidade especial é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, marcadamente assecuratório de direitos fundamentais voltados para a concretização da dignidade da pessoa humana. A igualdade, a liberdade e a solidariedade passam necessariamente pela tutela de instrumentos jurídicos que permitam o acesso de todos, devidamente habilitados, aos cargos públicos, nos termos postos na Constituição. E aí ela vai fundamentar juridicamente, dê uma lida em casa com mais atenção, e vamos aqui para o finalzinho. Olha lá, no caso em exame, como já afirmado na decisão agravada e conforme confirmado no julgamento da reclamação 14.145 do Distrito Federal, os concursos públicos para os cargos de escrivão de Polícia Federal, perito criminal federal, delegado da Polícia Federal e agente da Polícia Federal são válidos, devendo neles ser observada a norma constitucional que exige a reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais, que se submeterão ao evento seletivo, ao concurso, enfim, em igualdade de condições aos demais concorrentes, apenas na cota que lhe seja reservada. Cumpre esclarecer, entretanto, como pleiteado pela União, que a banca examinadora responsável, conforme anunciado acima, respeitando critérios objetivos, poderá declarar a inaptidão de candidatos inscritos e cujas necessidades especiais os impossibilite de exercer, o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Então, o que o Supremo está dizendo, gente? Eu não estou dizendo que o deficiente tem direito de ser aprovado no concurso público. Você entende essa diferença? Não estou dizendo que o deficiente tem direito de ser aprovado. Estou dizendo que ele pode prestar o concurso. Agora, a banca examinadora tem autonomia para decidir se ele tem condições ou não. Então, às vezes, naquele processo seletivo, fica evidenciado, olha, infelizmente não vai ser possível, né? E o candidato será desclassificado. Agora, o tribunal afirmar que nenhum desses cargos da Polícia Federal é compatível com... Porque a gente não está falando de deficiências, assim, extremamente gravíssimas, né? Então, uma pessoa que, por vezes, tem uma deficiência motora, acaba não podendo ser escrivão de polícia? É meio contraditório, concorda comigo, gente?
escuta, nós vamos ter aquele escrivão e ele vai ficar exercendo a função, ele vai ali tomar os termos de depoimento, vai acompanhar o delegado, vai auxiliar nas funções administrativas. Por que um cadeirante não pode ser escrivão de polícia? Ah, mas ele tem que ser colocado em campo. Nossa, mas a Polícia Federal sempre vai ser colocada em campo? Ou será que nós não temos destinação a funções administrativas? Você entende o nível de discussão? Todo mundo junto, gente? Manda um ok aí rapidinho. Vai, Brasil, tenho 29 alunos. Ó, o pessoal está aparecendo. Então, a grande discussão aqui, eu não posso ter deficiente nos quadros da Polícia Federal quando for delegado, escrivão e perito? Você concorda comigo que não é comum que um perito criminal entre em campo de batalha? Não é comum. A prática policial, primeiro porque a Polícia Civil e a Polícia Federal têm uma atuação muito de polícia judiciária, polícia investigativa. Então, quem vai para o confronto mesmo, em regra, é a Polícia Militar. Então, você tem, dependendo das atribuições do Exército, dependendo da Polícia Militar. É bem verdade que a Polícia Federal também faz operações. Mas será que eu não posso evitar que o deficiente integre uma operação quando vai para o campo de batalha? Eu não consigo. Sinceramente, eu vejo decisão do tribunal. Talvez aqui vocês podem até discordar, tudo bem? Mas estou dizendo que, na minha percepção, você fechar as portas por completo, na minha percepção, é um ato discriminatório. Se você tem funções que realmente são necessárias, todas as habilidades, todas as funções, todos os sentidos, aí eu não discuto. Infelizmente, o deficiente não vai conseguir exercer essa função. Mas falar que nenhuma dessas funções é compatível com deficientes, me parece um excesso e, de uma certa forma, até uma discriminação. Vocês estão conseguindo alcançar o raciocínio? Que a gente está dizendo aqui que tem leis federais, que quando são aplicadas pelo judiciário, ainda assim os deficientes não são protegidos? Professor, mas o senhor falou que tem um estatuto da pessoa com deficiência. O senhor falou que tem uma lei, a Constituição está dizendo que tem que ter os cargos, as vagas, os 20%. Então, mas aí chega no tribunal, seja um tribunal de justiça, seja um tribunal regional federal, quando é da competência da Justiça Federal, o tribunal fala que não. Esses cargos aqui não são para deficiente. O Supremo teve que dar a decisão dizendo, olha só, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, a depender do cargo e das previsões legais, deverão ser asseguradas condições para que os candidatos portadores de necessidades especiais possam participar das provas e das etapas sugeridas no certame. A Micaela está dizendo que acha que o judiciário quis dizer que é como se a acessibilidade tivesse um leve limite. Olha só, que é bairrista. Pois é, Micaela, é uma questão assim que realmente causa uma certa reflexão. Gente, eu não estou dizendo aqui que todas as funções devem ser colocadas à disposição das pessoas com deficiência, porque isso é negar a realidade, né? Existem funções que, infelizmente, um cadeirante não vai conseguir exercer. Existem funções que uma pessoa com deficiência intelectual não vai conseguir exercer. Um deficiente visual não vai conseguir exercer. Então, você imagine. Vamos dar um exemplo aqui, numa perícia grafotécnica, que você precisa da visão para olhar ali o microscópio, para olhar as imagens. E realmente, uma pessoa que é cega, infelizmente, não vai conseguir ser perito grafotécnico. Mas um cadeirante não pode ser perito grafotécnico? Sim ou não, rápido? Um cadeirante não pode ser perito grafotécnico? Então, você generalizar, falar assim, olha, deficiente nenhum pode exercer essas funções, me parece um excesso discriminatório. Tranquilo, queridos? Maravilha? Muito bem. E a última decisão, essa é bem mais rapidinha, né?
Bem mais rapidinho, a ADI 6476, julgada pelo Supremo. Vamos abordá-la para ir para o intervalo. Ela trata do teste físico de concurso que deve ser adaptado para pessoas com deficiência. Então, olha só, são duas decisões tratando sobre o mesmo tema, quase, né? O concurso público e deficientes. Mas aqui, nessa ação direta de inconstitucionalidade, nós tínhamos um decreto que excluía a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. A ação direta contra o decreto que tem por objetivo excluir a previsão de adaptações das provas físicas para candidatos com deficiência, estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos. De acordo com o artigo 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. O artigo 3º, inciso 6 do Decreto 9508/2018, estabelece uma faculdade e em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptativas adicionais. Então, escuta, se eu tenho um TAF de um jeito para quem não tem deficiência, eu posso adaptar o TAF para outras pessoas que tenham deficiência. Quer ver um exemplo muito interessante sobre isso na área dos esportes? Nós temos as Olimpíadas, e logo depois que encerra as Olimpíadas, o que nós temos, gente? Responde aí. As Paralimpíadas. Muito bem, Maria Luísa, Fábio, Maurício. Então vamos pensar em adaptações nos esportes. Uma pessoa com deficiência visual consegue jogar futebol da forma como o esporte é colocado hoje? Sim ou não, rápido? Uma pessoa cega com deficiência visual, ela consegue saber onde está a bola? Consegue dar um passe? Não, não consegue, professor. Mas e se você adaptar a bola? E a bola tiver um barulho que ela, com a audição, consegue identificar? Exatamente, Fábio. A bola deles é adaptada. Aí sim, professor. Então, vamos lá. É correto eu dizer que o futebol é um esporte que não pode ser jogado por quem tem deficiência visual? Não, não é correto. Porque se você adaptar as regras, se você adaptar os instrumentos, as ferramentas, enfim, os elementos do esporte, eles vão conseguir jogar. Sim ou não? A ideia é essa. É proporcionar adaptações para garantir o exercício de direitos. Olha lá então, né? O artigo 3º, inciso 6 do Decreto 9508/2018 estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. O artigo 4º, parágrafo 4º do mesmo decreto 9.508/2018, que estabelece os critérios de aprovação das provas físicas, poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente aplicado às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. Ou seja, você só pode manter o TAF para pessoas com deficiência ou não quando aquela função exigir aquelas habilidades, sem a possibilidade de adaptações. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então, dependendo de qual for a função pública, eu vou autorizar que um deficiente preste concurso. Só que se ele não passar no TAF, ele está reprovado. Ponto final. Por quê, professor? Porque a função exige aquele movimento, aquele desempenho físico. Aí, se o deficiente não consegue alcançar o índice minimamente satisfatório, ele está fora do concurso. Mas se a função autoriza a adaptação, o TAF
também pode ser adaptado. Esse é o raciocínio do Supremo. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios das provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. Referendo na medida cautelar convertida em julgamento de mérito, pedido julgado procedente. E o Supremo fixou as seguintes teses. Atenção, Brasil. 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas e concursos públicos. Essa interpretação que exclui o direito dos candidatos com deficiência a adaptações razoáveis, ela é inconstitucional. E 2, é inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública. Todo mundo entendeu. No primeiro caso do Supremo, discutia-se a reserva de vagas. O tribunal havia julgado que na Polícia Federal não deveriam ser destinadas vagas para deficientes. Na DI 6476, o que se discute é o teste de aptidão física, o TAF. E o Supremo disse: se a função pública exige aquele desempenho, aquela habilidade, aquela função, aí o deficiente vai disputar o mesmo processo, a mesma prova, o mesmo teste de aptidão física. Se ele for aprovado, ok. Se ele for reprovado, não tem nada errado. Só que a função pública tem que justificar. O que ele vai fazer depois de concursado tem que exigir essa função. A segunda observação é que, se a função pública pode ser adaptada, o TAF também pode ser adaptado. Todo mundo junto. Maravilha. Com isso, nós encerramos esta maravilhosa aula sobre o direito das pessoas com deficiência. Encerramos a aula 2. Faremos um rápido intervalo. Agora são 9h18. Vamos até umas 9h35, tá bom, gente? Umas 9h35, uns 15 minutinhos aí para tomar uma água, ir ao banheiro. E daqui a pouquinho nós voltamos para falar sobre o direito das pessoas LGPD. Aliás, as pessoas LGPD, meu Deus, né? Estou confundindo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? As pessoas LGBTQIA+. Exatamente. A LGPD é a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Aí precisa de um outro curso para falar sobre isso. Valeu, gente. Um abraço e até já já. Tchau, tchau.